Olá, bom dia, Marcos Amorim, de Semeadores Digitais aqui. Bom dia, professor José Dilson Amorim. Bom dia, Marcos Amorim. Bom dia, galera. Tudo bem? Nós. Tudo de bola. E aí, sobre o que falaremos hoje? Tudo bem, né, rapaz? Cada dia é uma emoção. E, rapaz, eu tinha aquele negócio tão bom para falar e eu fiquei conversando com você antes dos bastidores e aí esqueci. Esqueceu do negócio? Esqueci. É um barulhinho Ok, aqui de pé. Mas tá vamos bom, lá, puxa alguma coisa que a gente desenvolve. certo. Nesse momento, eu estou agora preparando um lançamento, né, de um produto meu, que é o curso de Excel que eu venho falando já há muito tempo, e eu estou me deparando com essa questão agora, né, de criar o, os e-mails, de fazer as ofertas e tal. E tenho descoberto muitas coisas interessantes sobre o meu processo de marketing em si, sobre o meu público, sobre as minhas estratégias. Acho que seria interessante a gente compartilhar isso aqui. É uma coisa prática que eu estou fazendo e vai me ajudar a refletir sobre isso e vai me dar alguns elementos que eu possa trabalhar hoje, amanhã, enfim. Então, como é que começou o negócio? Eu tive ideia, né? Li lá o livro sobre como fazer copyright lá no sábado e tal. Comecei a escrever as minhas, as minhas cartas de venda aí para mandar para o meu público. E aí mandei a primeira ontem e acabei tendo uma taxa de abertura muito abaixo do que eu. A taxa de abertura foi até boa, né? Foi em torno de 10%. É boa seria uns 20%, mas enfim, foi interessante. As pessoas abriram bastante os e-mails. E a taxa de clique ficou, acho que 16 pessoas clicaram lá para comprar o produto, mas ninguém comprou até agora. E é natural, me deu prazo até sexta-feira, normalmente as pessoas vão adiar isso até o último momento. Principalmente o perfil de público que eu tenho, que é o perfil de contador. Maravilha. E aí, eu estava pensando ontem, o que é que eu vou fazer para mandar no próximo e-mail, no caso hoje. E eu pensei que seria bom que o cara tivesse uma visão de como funciona o produto por dentro, né? Quais são os módulos que ele vai encontrar, como que aquele módulo vai ajudar ele a atingir o objetivo que ele quer. Então, a promessa é clara, transformar o cara no especialista em Excel, no mestre em Excel. Como que ele vai atingir isso? Ele não vai atingir isso fazendo planilha, ele vai atingir isso entendendo como o Excel funciona e descobrindo como utilizar todo esse potencial a favor dele. E aí daí a proposta do Excel para contadores. Todos os exemplos vão estar voltados para a área dele, consequentemente, ele vai achar mais fácil pegar esses conceitos e aplicar no seu dia a dia. Pronto. Agora, como mostrar para ele como levar esse conteúdo para um público que, como a gente estava conversando antes da live, tem uma ideia, tem um conceito pré-concebido de que não tem tempo para nada, né? Está o tempo todo correndo, que quer as coisas imediatamente para ontem. E outra coisa que eu percebi, na verdade, o público de e-mail que eu tenho de quase 6 mil pessoas, ele não é um público, digamos, não é o público ideal para o produto que eu estou vendendo agora. Porque as pessoas que chegaram até mim chegaram por causa do SPED fiscal, com outro conteúdo, outro produto que eu vendo. E aí, para as pessoas que são interessantes para esse produto do Excel, elas têm que ter um perfil ainda mais restrito do que o perfil. Engraçado que eu achava que o público do SPED fiscal é um público bem restrito. E agora eu estou começando a descobrir que o público do Excel é mais restrito ainda. Porque eles têm que ter interesse na área fiscal, interesse em Excel e já saber utilizar o Excel de alguma forma, de preferência de maneira intermediária avançada. Aquele cara que já sabe fazer umas funções, já sabe usar um PROC-V, uma função SI, sabe usar umas funções uma dentro da outra, já sabe o que é um gravador de macros, já gravou alguma macro, então é esse perfil aí de cara que eu preciso. E aí, nessa conversa antes da gente entrar aqui até, eu comecei a perceber isso, eu não tenho esse perfil dentro da minha lista de e-mails. Então, na verdade, a minha expectativa de taxa de abertura, de venda, ela foi bastante superestimada, porque eu não levei isso em consideração. Por outro lado, existem pessoas que dão na minha lista que têm esse perfil. Eu consegui até mapear as pessoas
que teoricamente teriam esse perfil. São 26 pessoas dentro do universo de 6 mil. E são as pessoas que clicaram nos meus e-mails convidando para assistir as minhas lives sobre Excel, lives onde eu estou acompanhando os meus alunos. E essas pessoas, inclusive, já estavam esperando por isso, se não me engano, porque eu percebi um padrão. Essas pessoas que abriram meu e-mail, que clicaram no botão para comprar, elas, pelo que eu entendi, você consegue ver quando abriu e quando clicou. O intervalo de tempo entre o momento que abriu o e-mail e que clicou no link foi de alguns segundos. Então não deu tempo do cara ler. Então ele só queria saber o preço. Então ele abriu o e-mail, foi direto para o final e clicou no botão para saber quanto que ia custar o curso. E aí provavelmente esse cara não leu meu e-mail. Por que ele não leu? Porque eu acabei utilizando um período para fazer esse lançamento péssimo. Exatamente no início de um mês, vindo de um feriadão, então 3 dias que não houve produção nenhuma, e ele tem até o dia 9, normalmente, aí na maioria das vezes, para entregar a apuração do imposto dele. Então esse cara ele já acredita que não tem tempo para nada, e ele está realmente num momento bem conturbado, porque ele perdeu 3 dias de trabalho e ele precisa entregar o resultado dele. E aí, como que eu convenço esse cara a ler o e-mail? Porque se ele não ler o e-mail, eu não consigo convencer ele a fazer a compra do produto. Então, esse é o meu ponto hoje, é o meu desafio. Mas, por outro lado, eu percebo, sinto que se eu conseguir trazer esse cara, conseguir fechar vendas nesse período, até sexta-feira agora, que foi o prazo que eu coloquei, eu estou validando também a minha oferta. Porque eu peguei a minha oferta e coloquei no pior cenário possível, né? Porque é um cenário de início de mês, vindo com pouco tempo para o cara trabalhar. É um cara que acredita que não tem tempo para nada, é um cara que quer as coisas imediatamente. Então, poxa, é um cara que não tem o perfil da pessoa que eu preciso para comprar o produto. Então, tá tudo contra. Então, na verdade, isso me frustrou um pouco ontem, mas hoje isso está me deixando até mais tranquilo, porque eu estou começando a perceber que eu não errei, eu não estou errando na oferta. É engraçado que eu li o e-mail, preparei minha oferta, fiz embasado, tudo bonitinho, mandei até para a Paula dar uma olhada ontem. E você sabe como a Paula é uma maquininha de achar problema. Paula não conseguiu achar nada que ela pudesse, que tivesse obscuro na carta de vendas e tal. Ela falou, poxa, para mim está muito bem construído, a lógica está muito boa, se o cara ler aqui e quando chegar no final ele vai querer comprar, a oferta é muito interessante. Então, eu sei que está bem construída, só que eu estou fazendo a oferta certa, talvez para o público errado e ainda por cima no momento errado. Eu acho que é esse que é o ponto. E aí eu quero trazer essa experiência que eu estou passando até para abrir a mente da gente, para quando a gente for se relacionar com esse público, né? Porque é um público que tem particularidades bem específicas, pelo que a gente estava conversando, né? Tem períodos do mês que eles não têm tempo para... Já acredito que não tem tempo para nada, mas tem aqueles períodos do mês em que o negócio está mais complicado ainda. E o produto que eu tenho para oferecer é exatamente o produto que pode ajudar o cara a resolver esse tipo de questão, né? A ajudá-lo a ter mais velocidade no trabalho dele, só que não só mais velocidade, como também mais segurança e mais precisão. Então ele vai conseguir fazer o trabalho dele mais rápido e de maneira mais precisa, mais segura, com mais confiança do que a maneira que ele faz hoje. Então, como levar essa informação para o meu público, sendo que esse cara acredita que não tem tempo para ler um e-mail, sei lá, de 5 parágrafos. Esse é o grande desafio. Show de bola. Isso aí realmente é um desafio gigante nessa área contábil da gente. A gente tem um público bastante estranho, né? Contabilistas, na verdade, são uma galera que meio que trabalha contra o tempo todo. E no meio dele você vai encontrar diversos níveis. Aquele cara que não sabe nada de Excel, aquele cara que sabe algumas formulazinhas de Excel, e aquele cara que manja o Excel aqui, consegue tirar muita coisa dele, que talvez seja esse público, acho que é esse público esse, que você quer alcançar, e que basicamente é aquela galera que apura, né? Apura o quê? Apura ICMS normal até o dia 9, apura
o Simples Nacional, que é até dia 20, tem que apresentar as guias de antecipação parcial total de FAO e entregar o SPED até o dia 25. Então, essa galera aí, realmente é uma galera que ele sempre acha que não tem tempo para nada. Então, o que é que ele quer? Ele quer uma zorra pronta. Ele quer alguma coisa já mais ou menos encaminhada. E que não é exatamente, talvez, esse o público que você quer. Você quer o cara que, porra, eu quero desenvolver isso. Nas minhas experiências de meus treinamentos, por exemplo, eu sempre, quando eu lanço um treinamento, eu levo em conta essas datas. Então, pô, nem pensar fazer um treinamento no dia 9, no dia 8, os caras estão correndo atrás de fechar um curso. Você, pô, não, essa data é ruim. Nada de fazer um curso dia 19, dia 20, porque a galera está fechando o Simples Nacional. Nada de fazer treinamento dia 24, dia 25, porque os caras estão mandando antecipação parcial, estão mandando Simples Nacional, estão mandando SPED fiscal. Então, é uma galera que, infelizmente, trabalha com muito tempo e trabalha muito em cima desse tempo. E aí, o que a gente entende? No meu caso, eu sempre tenho que trabalhar os meus cursos presenciais e levando em conta essas datas vivendo desses momentos. E falando de um público que talvez no seu caso, especificamente aqui analisando o seu caso, é um cara que pode usar uma planilha, por exemplo, para facilitar a sua vida. Às vezes ele não tem nem noção de quanto ele pode ser ajudado. Eu tiro essa experiência também pelo próprio sistema, né? Hoje eu dou uma consultoria a um sistema, que é da Mega News, Megaflex, que ele tem uma inteligência fiscal e ele consegue, de repente, te dar muita coisa mais ou menos alinhada. Alguns programas até têm isso. E o cara tinha que fazer um pequeno esforço, que talvez fosse validar as operações do cliente dele junto ao sistema para dizer, porra, recebi isso aqui. Então, esse cara, muitas vezes, ele não tem ou tempo ou disposição para isso, ou ele não acredita que isso vai ajudá-lo. Porque ele está focado, a mente dele está muito restrita de que ele tem que correr para entregar aquilo. E parar para analisar essas coisas é uma perda de tempo absurda. Aí esse desafio é gigante para pegar essa galera. Primeiro que já é uma galera mais enxuta. Se você vai pegar lá 1.000 pessoas que trabalham na área fiscal hoje, por exemplo, e você for dar uma peneirada, você vai encontrar lá talvez 50 que tenha esse perfil de, porra, vou pegar essa planilha aqui, eu vou matar isso aqui, vou botar para rodar. Porque a galera não tem tempo. Aí eu estava aqui processando e me lembrando quando, em 1995, quando eu voltei para a história de contabilidade, depois que eu saí da empresa, eu conheci o Excel. E também foi uma ferramenta assim, maravilhosa na época. O Excel, o Word, esses sistemas ainda estavam começando a crescer, a própria internet era discada, o Windows era o Windows Workgroup 95, e era meio híbrido, né? Tinha o DOS ali, a vida e tal. Então, o que acontece? Eu fiquei encantadíssimo com aquilo. E olha que eu estava saindo de um sistema fechado, onde eu trabalhava com um sistema de empresa e só. Nem sabia o que era Excel. Eu aprendi Excel em carta de jornal. E aí eu falei, porra, isso aqui é bom demais, cara. E eu fui utilizando essa ferramenta e associando o sistema com o Excel. E aí eu criei uma planilha e até hoje, você tem ideia, a galera ainda usa. Inclusive, Marcos, você fez uma série de ajustes que melhorou a planilha ao longo, né? Porque, claro, o posto foi sofrendo alterações e você conseguiu fazer isso. E a galera até hoje usa essas honras. Então, imagine esse público, imagina essa galera, velho, como é que é. Então, dá para você sentir que, porra, deste público todo, você tem ali uma fatiazinha que, porra, se for 50 pessoas, está show de bola também. Acho que você atinge aí mais ou menos o seu objetivo de enxergar. Só que você vai ter que dar uma garimpada maior, porque a sua lista, ela talvez não atenda esse público. Caralho. Encerrando. Eu tô te ouvindo, pode falar. Alô? Caiu o negócio? Enfim, caiu. Bom, mas eu tô sacando o seguinte aqui. Talvez
meu produto não seja para todo mundo. Não seja para todo mundo. Por que não? O cara que tem o perfil que eu preciso, é o cara que já conhece o Excel, já utiliza, já até utiliza ele para fazer algumas planilhas que vão ajudar ele no trabalho dele, ele já sabe qual potencial que isso tem. Então tem uma oportunidade aí que eu não estava enxergando, que é, esse cara já tem o conhecimento necessário, portanto, ele já sabe o potencial que tem no Excel. Ou seja, isso já está dentro dele, eu não preciso incutir isso lá dentro desse cara. Então isso é ótimo. Segundo, esse cara sabe o valor que tem o produto, o produto que eu estou oferecendo para ele. Eu não estou oferecendo para ele uma planilha pronta. E esse cara também não quer uma planilha pronta. Ele já sabe fazer as planilhas e as funções dele. Inclusive, esse público específico tem uma particularidade interessante. Ele não gosta muito de soluções prontas. Ele gosta de criar suas próprias soluções, de ter suas próprias ideias e de fazer essas suas próprias ideias funcionarem. Então, eu acho que isso é bem interessante, é uma característica bem interessante desse público. E, por fim, como eles já sabem o valor que isso tem, o potencial que isso tem, eu posso até cobrar mais caro para esse público. Porque eles já sabem do que eu estou falando e eles já sabem, só de eu mostrar o que é possível fazer com a planilha Excel, eu não preciso também convencê-los, não preciso gastar muito tempo no processo de convencimento, de mostrar para esse cara que aquilo funciona, que aquilo vai dar certo, que ele vai conseguir atingir aquele nível, porque inclusive ele já está buscando isso, só que muitas vezes ele não consegue. E aí que entra a dificuldade que esse público tem. É a dificuldade de pegar a informação que ele encontra na internet de maneira gratuita. Então tem lá vários blogs ensinando o cara a fazer dashboard, ensinando o cara a fazer um sisteminha para fazer cadastro de produto, outro sisteminha para fazer cálculo de imposto. Então, na verdade, quando muito, né? Quando acha. Mas no final das contas, quando esse cara tem as suas próprias dificuldades, as suas próprias ideias, pô, eu quero fazer aqui uma planilha para fazer o cálculo da antecipação parcial, da antecipação tributária, para importar XML. Esse cara não acha esse tipo de conteúdo na internet. Quando ele acha alguém vendendo uma planilha para ele, que ele vai comprar e utilizar. E ele não quer comprar a planilha, porque ele se sente capaz de desenvolver aquilo, só que ele não pegou ainda o pulo do gato, aquele macetezinho ali que ele está buscando na internet. E aí ele não consegue identificar, quando ele vê num vídeo, por exemplo, gratuito lá no YouTube, o cara ensinando uma função, uma rotina, uma instrução do VBA, que pode servir para ele fazer aquilo. Ele não consegue fazer o link entre a informação que ele encontra na internet e a necessidade que ele tem. Então é exatamente nesse vão aí que eu estou me inserindo, que é pegar essas instruções, essas rotinas de Excel, e mostrar para o cara como que ele aplica isso no trabalho dele, no dia a dia dele. Para importar nota, para importar um SPED fiscal, para dividir essas informações em diversas abas, em diversas planilhas, para fazer os cálculos que ele precisa, as análises. Então, é nesse intervalozinho aí que eu vou me encaixar e vou mostrar para esse cara como que ele pode utilizar o Excel para isso. E aí, ficou mais claro agora na minha cabeça que realmente eu não estou trabalhando com o público correto, com o público que eu preciso para esse produto. Mas, de qualquer forma, é uma excelente experiência, porque eu estou levando esse público, eu estou levando essa oferta para um público que, na grande maioria, vou botar aí 99%, não tem interesse no que eu tenho para vender. Portanto, se eu conseguir fazer vendas com esse público, isso mostra a qualidade da oferta. Porque apesar do público não ter o perfil ideal, fechado para o produto que eu estou vendendo, alguns deles demonstraram interesse em fazer a compra. Então, o que valida que realmente a oferta é muito boa. E eu tenho também outra vantagem. Eu não desperdicei meu tempo, né? Tipo, eu gastei o meu tempo de uma maneira estratégica, desenvolvendo uma carta de vendas, uma estratégia de vendas, ainda que para o público errado, mas eu agora já tenho uma estrada, eu já tenho um processo, eu já tenho um aprendizado. Só o fato de eu estar fazendo isso para o público errado já me mostrou que, por ser esse é o público errado, então qual é o público certo? Agora eu estou começando a ajustar aqui na minha cabeça para onde eu tenho que direcionar os meus esforços. E aí essas poucas vendas
que eu vou conseguir fazer nessa semana já vão gerar, inclusive, o capital que eu vou poder investir para trazer o público certo. E aí, aos pouquinhos, eu vou redirecionando. Então, depois de ter recolhido todas essas informações e essa inteligência, o que é que eu posso fazer com isso? Né? Qual o próximo passo que eu posso dar? É começar a ajustar, criar um funil para trazer exatamente esse tipo específico de público. Inclusive, eu vou até dar uma anotadinha aqui no perfil de público que eu quero, que é um cara que já conhece o Excel, já utiliza, entende o potencial do Excel, ele quer criar, gosta de criar suas próprias soluções, Voltou aí, Lindão? Voltei, caí aqui geral. Aceita pagar um ticket mais alto. Eu estava aqui fazendo umas análises sobre o que a gente conversou até então e cheguei à seguinte conclusão. Eu não tenho um público adequado para vender esse produto, mas beleza, entendi isso, né? Só o fato de eu estar fazendo o lançamento do público errado já me deu essa clareada aqui na cabeça. Só que eu acabei descobrindo um negócio bem interessante. Você falou das dificuldades de vender para o público. Na verdade, você falou das dificuldades de vender para o público que eu tenho hoje, que não é o público ideal. Só que o público que é o público do meu produto, ele não tem essas objeções, esses pensamentos que o meu não público tem. Por quê? O cara que é o cliente ideal do meu produto, ele já conhece o Excel, já utiliza. Ele já entende o potencial que o Excel tem. Provavelmente ele até já criou as primeiras planilhas dele. Vou botar aqui, já criou suas primeiras planilhas. Ele gosta de criar, não só já criou, como ele gosta de criar suas próprias soluções. Ele não gosta de soluções prontas. Prefere criar as próprias soluções dele. E, em consequência disso, por todo esse cenário, por entender, por conhecer o potencial, por já ter criado suas planilhas e gostar de criar suas próprias soluções, ele aceitaria pagar um ticket mais alto, um valor mais alto pelo curso. Porque ele entende como aquilo vai poder auxiliar no trabalho dele. Ele entende o potencial que aquilo tem. Então, eu estava olhando para o público errado, tentando resolver o problema do público errado. Sacou? Eu não tenho que mostrar para o cara... Não, você não entende não, você está mudo aí. Perfeitamente. Acho que a minha história acho que vai ajudar você a entender isso, porque eu terminei caindo aqui e não consegui concluir. Que é exatamente isso. Imagine, eu comecei do zero, mas sem falsa modéstia, eu não sou parâmetro. Porque, na verdade, quando você encaixa, porra, isso aqui para mim é importante. Eu não sei nada dele, eu vou correr atrás e vou buscar. Inclusive, para mim, naquela época, se eu tivesse um curso como o seu, eu ia para dentro voando. Por quê? Porque apesar de não saber porra nenhuma de Excel, aquela proposta que me foi apresentada e a relação do Excel com o meu trabalho e com o sistema que eu fui implementando, abriu minha mente de uma forma absurda. Eu fiquei tão aficionado no Excel que na época o que era usado antes do Excel era o 4 Pro. E tinha um amigo meu na época, e que ele era também doido pelo 4 Pro. E eu convenci ele estava irredutível, não vou tirar a série do 4 Pro, não. Eu consegui convencê-lo na época de que o Excel era a ferramenta, cara, para ele. E ele saiu com muito esforço, porque ele é duro de convencer, mas ele saiu e disse, não, realmente o Excel é outro mundo. E as minhas experiências, que eram pouquíssimas, que eu fui pegando um pedaço aqui e ali. Aí tem um detalhe que talvez encaixe também no perfil do seu público, é o seguinte,
O cara já conhece Excel, ele não é do zero. Ele já consegue fazer várias coisas, você até pontuou isso. Mas o interessante é o seguinte, que ele vai criando uma coxa de retalhos. Tipo assim, porra, como é que eu faço essa função aqui? Que foi uma das funções mais incríveis que na época eu aprendi, achei maravilhoso, e fez toda a diferença na minha planilha na época. Que era a função sim. Porra, assim, isso e aquilo, mas pô, às vezes eu fazia, não dava certo, eu fui reestudar a ideia. Depois tinha um cara lá que era de informática, que eu me lembro, que eu falei, cara, é o seguinte, como é que eu faço a função sim aqui? Eu estou fazendo a função, eu entendi que é dessa forma e não estou conseguindo encaixar. Ela falou, olha, porra, já sei onde é que está aqui. E aí era o seguinte, era a função si, ponto e vírgula, si, e aí eu estava fechando alguns parênteses onde não era para fechar. E automaticamente a planilha ficava conturbada. Então, um detalhe que me deu, eu falei, putz, show de bola, fui cair para dentro. E aí construí aquela planilha que eu estava falando para você, que foi em 95, e até hoje tem escritório que usa essa planilha. Então, o cara, velho, ele já é aficionado, ele sabe o que ele quer. Seu público é aquela pessoa que sabe o que quer. E que, porra, com o seu conhecimento, com a visão que você tem disso, e ele conseguir buscar, ainda que ele, porra, eu pago para o cara me dar uma informação, eu pago. Porra, como é que é? O que está errado na minha função C aqui, por exemplo? Ah, porra, ponto e vírgula está no lugar, o parênteses está fechado errado. Ele paga por isso, porque ele já sabe o que quer. Então, se esse é o seu público, então você não vai encontrar ele nesse nicho, nesse mundo que você tem. Talvez 1%. Talvez, dentro dos 6 mil que você tem, você vai encontrar 6. Né? Talvez eu estou sendo até pessimista, mas eu acho que assim, é aquele cara que assim, porra, velho, o Excel é show, velho, eu vou cair para dentro. E ele vai fazer. Então, o que acontece? Só que tem aquela pessoa que ainda, ele é doido do Excel, e, porra, ele faz qualquer coisa, mas ele não tem tempo. Então, dessa galera que não tem tempo, que vive essa situação aí de apurar imposto, mandar obrigação, ele precisa estar nele. E aí, talvez, esse é o maior desafio. Porque se eu for um cara que eu sei que eu quero, eu vejo o seu curso, eu não vou nem ver a sua cópia. Eu vou cair para dentro, eu vou ver quanto é que é e ver se eu consigo pagar. E se for o caso, um negócio que é importante para mim, eu meto em 12, velho, e vou lá e faço. Entendeu? Só que, aí é que está o grande da questão. Você tem aquele carinho, e você precisa entender, mostrar para ele, porra, cara, isso aqui na sua vida seria um up. E aí, como o cara está abafado, ele não consegue enxergar. Então, aí é que entra aquele gatilho que eu falei para você, que eu achei importante. É você mostrar uma coisa pronta. Ele conseguir se ver dentro daquilo ali. E você trazer ele para cá, você dá um tira-gosto para ele, um docinho, e o cara diz, porra, cara, isso aqui é um mundo maravilhoso, eu preciso cair para dentro. Então, você tem aquele cara que está já dentro do contexto, e você tem aquele cara que, porra, ele não sabe o que precisa, mas ele só precisa de um pequeno estalo. Então, você amplia o seu público. Esse é um sentimento, a pessoa está até viajando aqui na maionese. Mas eu estou tirando assim da minha experiência de vida mesmo. Aquele que você dá um estalinho nele assim, dizer, porra, isso aqui, velho, vai mudar a sua vida. Então, entra o caso do meu amigo lá que eu te falei. E eu falei, porra, ele é doido pelo 4 Pro, eu falei para ele, ficou assim, meio assim, mas quando eu dei o tira-gosto para ele, quando ele viu como é que a coisa funcionava, ele, porra, cara, eu vou testar esse negócio. E foi lá e, quando ele entendeu, ele não pensou 2 vezes. Ele abandonou o 4 Pro e caiu para mim do Excel e foi desenvolvendo, a gente trocava ideia e a coisa fluiu. Entendeu, Lindão? Então, eu acho que é mais ou menos isso daí. E depois você vai buscar a galera. Porque eu acho que o seu sentido hoje é o inverso do meu sentido. Eu estou apresentando conteúdos de alto nível para a galera que, na verdade, precisa de um beabá. Então, eu estou num processo inverso do seu. Eu estou invertendo a pirâmide, por assim dizer. Estou buscando aquele cara que é do zero. Eu quero buscar agora aquele cara que não sabe porra nenhuma, ou que sabe muito pouco e quer aprender mais. Já você não, você está em outro nível. Você está pegando aquele cara que já sabe o que quer, que já tem uma visão, mas ele precisa só de ser trazido. Você vai jogar isso de alguma forma lá, mostrar isso para que ele enxergue você para ver. E aquele carinha que não sabe ainda que precisa,
mas que falta só um pequeno cano para ele cair para dentro. Esse aí foi o meu sentimento. Agora, clareou bem mais aqui para mim, eu tenho uma visão mais clara aqui do meu público ideal. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei, né? Acho que o tema da nossa live hoje vai ser tração do perfil do seu cliente ideal. Ele não é o produto que eu estou oferecendo, que eu estou criando, ele não é para todo mundo. Ou seja, não é um produto de prateleira. Não é uma coisa que o cara vai olhar e, massa, isso aqui, eu preciso disso. Ele é um produto para um cara que já conhece o Excel, já utiliza, já entende o potencial, e esse cara é apaixonado pelo Excel. Eu acho que isso é que é o mais legal. É um público que é fiel. Se eu mostrar para ele, eu não preciso mostrar para esse cara uma planilha pronta funcionando. Porque eu me vejo, quando eu vejo, estou passando pela internet, eu vejo um anúncio, o cara mostra uma planilha, você vai fazer uma planilha assim e tal, não sei o quê. Eu não me sinto atraído por esse tipo de anúncio. Eu acho até legal, isso pode atrair pelo seguinte, como foi que o cara fez esse negocinho aqui? Então, isso aí vai me atrair. Mas se eu chego lá e o cara quer me vender uma planilha, já não quero, já caio fora. Então, eu quero saber como faz aquilo. E o público para o qual eu estou vendendo esse produto, para o qual eu projetei esse produto, é exatamente esse perfil de público. É o cara que já conhece, já sabe utilizar e quer expandir o seu potencial. E aí a gente não tem, com esse público, aquela questão do não tenho tempo. Esse cara pode até não ter tempo, pode ter uma tarefa soberbada, mas o amor dele pelo Excel é tão grande que ele vai encontrar um tempo para estudar aquele negócio. Eu ia dormir 3, 4 da manhã, de toda sexta para sábado, sábado para domingo, fazendo minhas planilhas de Excel, porque eu não conseguia fazer isso durante a semana. Então, esse cara, ele vai fazer o tempo, porque ele quer atingir o resultado, ele entende a importância daquilo para ele. Então, eu tenho muito pouco esforço com esse público, porque já está tudo lá dentro dele, eu só preciso mostrar para ele que eu consigo levar ele ao potencial, ao objetivo que ele deseja atingir. Esse é meu único trabalho. Isso também tem uma série de vantagens. É um público que tem a desvantagem de ser um público mais restrito, né? É um público mais restrito. Porém, é um público que aceita pagar um ticket mais alto. E como ele entende a importância daquilo e como aquilo pode contribuir para o avanço do trabalho dele, ele não pensa duas vezes. Ele sabe que, poxa, é caro porque esse cara sabe o que eu quero. Inclusive, se ele for chegar num curso, por exemplo, quando eu estava procurando cursos de Excel, até para fazer minha pesquisa aqui sobre como é que as pessoas veem isso, quais são os conteúdos que eles apresentam e tal, eu achei curso de Excel de R$29. Então, o cara que já tem conhecimento, já tem uma noção de como funciona e já sabe até o que ele quer, que o legal é isso, esse cara, ele não só conhece, sabe do potencial, mas ele sabe também quais são as dificuldades que ele tem. E o que é que ele precisa fazer para poder atingir, para poder chegar lá no objetivo dele. Então, um cara que ele entende do que ele está fazendo, e ele, quando vê a minha ficha lá, os módulos, o que eu estou ensinando em cada módulo, ele vai conseguir identificar quais são os pontos que ele precisa aprender. E como esse cara pagaria por um pedaço de informação, pagaria... é R$500 o curso, beleza. Dentro disso aqui, tudo que você está me ensinando, eu já sei, dos 12 módulos, eu já sei 10. Só tem 2 que está faltando eu aprender. Mas, esses 2 para mim, eu sei que se eu aprender esse negócio, eu vou explodir. Então, para mim, vale os R$500. Entende? Então, é muito melhor trabalhar com esse público do que eu vender esse mesmo curso a R$297 para um público que acha que não tem tempo, que aquilo ali é perda de tempo, que ele não sabe fazer aquele negócio, que vai ajudar ele. Então, eu não vou perder meu tempo com quem não entende a importância disso. Eu vou gastar meu tempo com quem sabe, com quem conhece a importância disso. Ok, é um público que já existe, que tem muita gente em cima, só que as pessoas não estão fazendo isso do jeito certo, né, porque eles estão atacando aquilo que a gente estava conversando, é o comum, é o que todo mundo faz. Vou mostrar uma planilha e o cara vai ficar doido. Esse cara não vai ficar doido com planilha. Esse cara vai ficar doido se você mostrar para ele o que dá para fazer com Excel, aonde ele consegue chegar, quais são os limites.
Pô, então se você mostrar para ele, poxa, eu vou conseguir te mostrar como manipular arquivos XML, como manipular arquivos TXT, como extrair dados da internet, como utilizar uma planilha Excel para automatizar suas rotinas, como, por exemplo, gerar guias, coletar informações de sites, coletar informações de nota fiscal na web. Então, isso aí o cara vai começar, porra, não, isso aí é interessante, isso aí eu quero aprender. Entende? Se eu chegar lá, chego para ele e dou uma planilha, ó, tem uma planilha aqui que faz isso. Ele pode até comprar a planilha, mas não para usar, para tentar entender como foi que eu fiz aquilo. Primeira coisa que ele vai me perguntar: o código está aberto? Se eu disser que não, acabou o interesse dele. Ele é tão apaixonado pela coisa que ele compra o produto só para ver como que você está fazendo, mesmo sem saber ao certo o que é que ele vai encontrar ali dentro. Mesmo sem saber se ele vai conseguir entender o que você fez. Então, ele compra só por causa disso. Então, se eu mostro para esse cara que eu tenho um curso que ele vai aprender a fazer isso e que eu vou acompanhar ele, e aí que está um detalhe também importante que eu não citei ainda na questão aqui da carta de vendas, não é um curso que ele vai comprar e vai assistir como se fosse um Netflix. É um curso que ele vai comprar, ele vai assistir, ele vai ser desafiado ao longo dos módulos e eu vou estar semanalmente acompanhando ele, ao vivo, aqui como a gente está conversando, tete a tete. Então esse cara vai poder tirar as dúvidas que ele tem comigo, ele vai poder externalizar as ideias que ele tem. Pô, estou tentando desenvolver uma planilha que faça XYZ. Como que eu faço isso? Ou, comecei a desenvolver e eu travei aqui. Qual o próximo passo que eu tenho que dar? Então esse cara que paga por um pedaço de informação, o fato de ter alguém do outro lado que não só vai dar para ele a informação de como fazer aquilo, mas também vai ajudar ele a identificar os pontos cegos e a melhorar, porra, é um paraíso, velho. Sacou? Então, é esse exato perfil de público que eu preciso atingir. E como que eu vou atingir esse cara? Eu não vou atingir ele mostrando planilha. A não ser que ele veja alguma coisa que ele quer aprender ali e compre a planilha para poder destrinchar o que eu estou fazendo. Mas o que eu quero mostrar para ele é que ele não precisa disso. Porque eu criei um conteúdo, um curso, exatamente para mostrar para ele como fazer a coisa. Detalhadamente, com desafio, com acompanhamento. Então ele não precisa mais se virar sozinho. Eu sei como esse cara sofre aí no processo de aprendizado, porque não tem informação que ele precisa na internet. Tipo, exatamente, eu quero fazer uma função, uma rotina para coletar informações do site da Receita, da taxa, tabela da taxa Selic do site da Receita Federal. Ele não acha isso pronto. Ele não acha alguém ensinando a fazer o passo a passo disso. E ele também não sabe o que é que ele precisa, quais são os elementos que ele precisa para chegar lá. Ele não sabe, por exemplo, que ele precisa de uma biblioteca chamada Selenium, que é a biblioteca que vai ajudar ele a manipular os navegadores de internet. Ele não sabe o que é um XPath, que é o endereço do elemento que ele está buscando lá na internet. Então, como ele não sabe os nomes dessas coisas, ele não consegue também pesquisar e identificar aquela necessidade. Porque se ele pelo menos soubesse do que está se falando, quais são os elementos que ele vai precisar, ele pesquisaria os elementos, veria lá alguns exemplos, ainda que não fosse aplicado à realidade dele, e conseguiria reproduzir. Só que ele só sabe o que ele precisa, o que ele quer fazer, o que ele quer alcançar. Mas ele não sabe qual o caminho para atingir isso. Então o que eu estou oferecendo é exatamente esse caminho. Só que eu estava tentando oferecer isso para a pessoa que não entende a importância e a necessidade disso. Que é o cara que está lá com o cabresto dele ali, ou não, tem que fazer a apuração, entregar o imposto, não tenho tempo. Então, esse cara não é o meu perfil, não é o meu público. Meu público é um cara que, apesar de não ter tempo, apesar de todas as dificuldades, ele sabe que o conhecimento no Excel é o que vai virar a chave, o que vai fazer com que ele consiga esse tempo que ele não tem. E por isso ele investe o dinheiro e o tempo dele em aprender como fazer essa ferramenta funcionar. Beleza. Eu vejo isso aí de uma forma bem interessante. Então, você escolheu o seu público que você quer alcançar ele. Agora, eu acho que tem um pouco além do que isso. Tipo, vou dar um pequeno exemplo. Uma certa feita, eu tinha determinado valor para comprar um carro. Eu vou trocar o carro aqui, vou comprar um carro e tal. E eu tinha um valor.
Só para exemplificar, não era exatamente isso, eu tinha 40 mil para comprar um carro. E eu fui lá comprar o carro e tal, olhei vários carros que eu queria, que eu achava interessante, e olhei, quando eu entrava, eu não conseguia me ver dentro do carro. Aí passei por um, passei por outro, passei por um, passei por outro, e eu estava meio indeciso, eu fiquei indeciso em relação a um. O vendedor chegou e me chamou assim, vem cá que eu vou te mostrar um carro aqui que é perfeito para você. Aí quando ele me mostrou o carro, de longe, eu falei, não vou não, velho. Esse carro vai ser muito mais do que os 40 mil que eu tenho, não quero ficar devendo, não. Aí o cara falou, não, tá aí, tá tranquilo, pô. Entre no carro, sinta o carro. Então, ele abriu a porta para mim, eu entrei no carro. Aquele carro não era a minha expectativa, certo? Mas quando eu entrei no carro e senti o carro, eu falei, putz, cara, muito bom. Só que eu fiquei na minha cabeça, porra, o meu dinheiro não vai dar para comprar esse carro, não. O carro não era zero bala, né? Um carro semi-novo. Mas você olha para o carro assim, parecendo que o carro é zero. Por dentro, por fora, todo arrumadinho. Aí, sabe aquela vez que você se sentir dentro do carro, se ver dentro do carro? Aí, quando eu saí do carro, eu falei, pô, achei show de bola aqui, mas tá fora do que eu quero nesse momento. Eu falei, não, pô. Quando é que você acha que esse carro? Não sei quando é não, mas deve ser muito mais do que eu posso pagar no momento. Aí, resultado, o carro era R$ 9.000 mais caro do que eu tinha previsto para mim. Quando eu fiz a comparação do carro que eu estava olhando e do carro que eu tinha entrado, e a diferença que era relativamente pequena, eu falei, putz, cara, você tem certeza? Aqui tá, foi lá, mostrou, ainda vou te dar um desconto aqui, acho que foi R$ 2.000, alguma coisa tal. Ele conseguiu. Aí eu digo, putz, cara, eu vou ter muito mais carro, em relação àquele, mesmo que aquele carro seja novo, mas em relação a tudo que esse aqui me oferece, segurança, estabilidade, controle, não sei o que, eu pensei 2 vezes. Naquele momento eu paguei um preço mais caro, até se fosse uns 9 a mais eu pagaria ele, mas foi 7 a mais, eu fui lá e saí feliz na vida com aquele carro. Então, o que eu quero colocar para você é o seguinte, muitas vezes as pessoas acham que não pode alcançar determinada coisa. E aí é o grande da questão. Ela precisa entrar, ela precisa sentir. E como é que ela vai sentir? Ela tem que experimentar. Ela tem que se ver dentro, ela tem que se ver naquele ponto. E aí é que tem talvez uma linha tênue no seu público que ele pode ser ampliado com um pequeno detalhe. Porque assim, esse público é muito restrito, como você está enxergando, mas você pode ampliar significativamente se você mostrar que ele pode. Ele pode, talvez ele pague um pouco mais caro ou não, isso aí é um aspecto que não vai ser relevante quando ele for convencido, mas o que ele precisa, ele tem que entrar no carro, ele tem que sentir, ele tem que se ver. Quando ele diz, porra, isso aqui é para mim. Mas, será que é alcançável? Aí é outra coisa. Mas quando ele se vê naquilo, que ele se enxerga ali, você botou ele num patamar que ele não vai querer descer. E isso é muito incrível. E ele vai comparar que nessa mente é muito rápido, isso não, porra, com aquilo. E aí ele, porra, não, velho, eu quero isso aqui. E aí ele vai esquecer tempo, ele vai esquecer valor, porque na verdade ele se sentiu, né? Ele falou, porra, isso aqui é pra mim, velho. Isso aqui, porra, sabe que não vai ser mais na cabeça dele? Já foi. E aí talvez esse seja o seu estalo, que você precisa dar em algumas pessoas, para que ela saia desse nível para o outro, quase que imperceptivelmente. Agora, o que é que você vai utilizar para isso? Você vai ter que mostrar a ele que ele pode, que aquilo é melhor para ele, que aquilo é bom. E só dizendo que não, você vai estar... Não adianta. Ele tem que sentir, ele tem que experimentar, ele tem que se ver dentro. Se ele só olhar, ele vai ter que dizer, porra, isso aí não é para mim. Porra, isso aí vai ser muito caro. Isso aí, não. Então você tem que fazer ele experimentar. E dizer, isso aqui é para você, você pode, e lá dentro você vai mostrando ele como ele vai alcançar. Entendeu, cara? Esse é o meu sentimento em relação ao que você tem como produto. Exatamente. E é exatamente isso que eu estou tentando fazer no e-mail de hoje. É botar o cara dentro do produto. Foi aquilo que eu falei. Os 12 passos para alcançar o domínio do Excel. Como é que vai fazer? Como é que é o processo?
Inclusive, é um processo crescente. Depois eu aconselho até que você leia a copy que eu mandei. Porque lá eu vou explicando pro cara, módulo 1. Módulo 1 é o módulo básico. Vou te ensinar algumas coisas aqui que são fundamentais. Aqui você vai pro passo 2. Então o cara começa a entender, então peraí, velho. Na minha cabeça era uma salada de fruta. Então eu não sabia onde cada coisa encaixava. Agora, entendi. Então isso aqui é o primeiro passo. Entendi. Depois daqui, o próximo passo é esse. Eu nem sabia que tinha que estudar isso aqui. Eu nem sabia que isso aqui existia. Beleza, agora entendi. Isso aqui encaixa no módulo anterior de determinada maneira, e ele serve como base para o módulo 3 dessa forma. Beleza, módulo 3, você vai aprender isso, isso, isso e isso. E, nesse ponto, você já vai ser capaz de criar isso, isso, isso e isso, e você vai conseguir, inclusive, no seu trabalho, criar funções para que as pessoas consigam utilizar e tal. Ou seja, eu começo a mostrar para ele o que tem dentro daquele módulo, o que é que ele vai aprender ali, como que aquilo vai ser útil para ele e como que ele vai conseguir utilizar aquele conhecimento para impactar as outras pessoas ao redor dele. Tá me ouvindo aí? Agora tô, eu caí aqui e tive que voltar. Entendi. Eu estava fazendo aqui o processo, explicando, né, como é que é a copy que vai ao ar hoje, que é mostrando para o cara como que funcionam os módulos do curso. Mas não é, nesse módulo 1 você vai aprender XYZ, no módulo 2 XPTO. Não, eu vou mostrando para o cara que você vai aprender isso aqui é importante por causa disso, e a partir disso você vai conseguir fazer isso. E fazendo isso você vai gerar tal impacto no seu trabalho, nos seus colegas de trabalho, no seu chefe. Você vai começar a ser capaz de criar XYZ. Então, entenda, o cara está buscando algo que ajude ele a criar alguma coisa. Então, eu vou conduzindo ele a essa experiência. Entra aqui, sinta aqui o negócio funcionando, veja como é. Então, eu vou conduzindo ele. E à medida que os módulos vão passando, quando chega no 12º módulo, o cara tem uma visão de como ele vai estar no 12º módulo que é insana. O cara jamais imaginou que ele poderia alcançar aquele nível. Você tem ideia, quando chega no nível 5, é o que o cara normalmente acredita que é possível alcançar, que é o módulo 5. Até aqui, nesse ponto, você já vai ser capaz de resolver praticamente qualquer problema aí do seu trabalho. Só que eu não quero que a gente não vai parar por aqui. Isso aqui vai te levar ao top 20%. Você vai estar entre os 20% das pessoas que mais sabem usar o Excel. Só que eu quero levar você para o top 5%. Para chegar lá, a gente precisa de um pouquinho mais. E eu vou mostrando para ele, mais isso. Isso aqui vai te ajudar nisso. Pô, se você pegar isso e combinar com o que você aprendeu lá no módulo anterior, velho, você vai explodir a sua capacidade de velocidade, de segurança. Inclusive, eu mostro para ele, quando chega lá no módulo do banco de dados, quando chegar no ponto que as pessoas estiverem morrendo lá com o Excel, que não sabem mais, sabe, quando você pega uma planilha, a planilha é muito legal, funciona muito bem, só que ela começa a ficar pesada, começa a ficar lenta, porque tem muita informação dentro dela. Nesse momento é quando você vai descolar completamente dessa galera. Por quê? O que eu vou te ensinar nesse módulo tem o poder de fazer a sua planilha ficar muito mais rápida e de gerar muito mais segurança para as suas informações. Simplesmente porque você não vai armazenar os seus dados mais dentro de uma planilha Excel. Você vai armazenar isso dentro de um banco de dados. Esse banco de dados pode estar na rede da sua empresa. Esse banco de dados pode estar na sua máquina. Então, a sua planilha ela deixa de ser uma planilha para armazenar dados e ela passa a ser apenas uma interface. Então, é lá onde o cara consulta as informações. Qual a outra vantagem disso? Você consegue fatiar as informações. Uma planilha que tem, eu já ouvi falar de planilhas que tem 250 mega. Uma planilha. Imagine se essa planilha corrompe. Como é que vai ser? Então, existe esse risco também. Então, com isso aqui que eu vou te ensinar, você vai eliminar esse risco, você vai deixar a sua planilha muito mais rápida, muito mais segura, e ainda tem uma outra vantagem. Você vai conseguir trabalhar com as informações que você precisa naquele momento. Ou seja, se você tem informação guardada no banco de dados, e você quer trabalhar apenas com a informação do último mês, por exemplo, você não precisa dos últimos 5 anos que você tem armazenado nela. Você vai utilizar o Excel para buscar as informações que estão lá no seu banco de dados só daquele mês que você quer trabalhar e você vai trabalhar com ele. Isso vai gerar velocidade, isso vai gerar maior segurança para você.
Porque as informações não estão ali dentro. Até que alguém chegue lá e apague a informação não está guardada ali, aquilo é só uma cópia da informação. Então você pode manipular isso, colocar a informação para dentro do banco de dados de novo, trazer para fora. Então eu vou mostrando para o cara não só o que ele vai aprender, mas por que aquilo é importante e como aquilo vai diferenciar ele das outras pessoas. Depois a gente vai para o módulo seguinte, que é o módulo onde eu ensino como usar um banco de dados na nuvem. Pô, hoje em dia está tudo na nuvem. Então imagine que você conseguisse armazenar sua informação no banco de dados, só que não no seu computador, mas na nuvem. Se o seu computador der um pau, se o servidor da sua empresa pifar, você perdeu todas as informações. Mas se você armazena isso na nuvem, pô, isso está disponível para você, não só no seu trabalho, mas como de qualquer lugar do planeta. Basta que você tenha acesso à internet para isso. Com um banco de dados na nuvem, você vai conseguir fazer o backup das suas informações. Então, mesmo que aconteça algum problema com as suas informações, se corrompa alguma coisa, você tem um backup disso. E é feito diariamente, você consegue recuperar essas informações. Então, eu vou mostrando para o cara os benefícios daquilo, não só a execução técnica e pura, mas qual a vantagem daquilo, como aquilo vai diferenciar, vai descolar ele da grande maioria. Sacou? Não, eu achei super interessante, mas eu achei bastante filosófico. Esse é que é o grande que eu sinto, posso estar errado, ninguém que está errado, mas assim, eu achei muito filosófico. Tipo assim, vou pegar aqui essa coisa. O cara ainda não entrou no carro, sacou? Sim. Ele olhou, ele vai sempre olhar e dizer, pô, isso aqui não é para mim. Ou ele não vai, enfim. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, o seu público é seletíssimo. Esse cara que você vai encontrar 6 pessoas que talvez tenham esse perfil. Das 6 que você tem, que seria mais ou menos ali 1%, né? Dessa galera que vai dizer, porra, não, eu sei o que eu quero. Isso é para o cara que sabe o que quer. Aí não tem dúvida. Ah, não, mas eu quero exatamente só esse cara. Eu quero só os 6, porque é o cara que eu sei o que quer. Beleza. Ah, não, mas se eu quiser ampliar isso para, sei lá, 5% dessa galera toda, certo? Desses 1.000 que eu tenho aí, eu quero pegar 5% dessa galera, não quero 1%, eu quero 5%. Para essa diferença entre 1% e 5%, esse start, o cara tem que entrar no carro. E quando o cara tem que entrar no carro, tem que sentir dentro disso, que ele pode. Então, ele sabe que ele acha que não pode. Ele, porra, eu não posso isso. Isso aí, para mim, está em outro nível, é um supra-sumo. E aí, às vezes, o cara nem cai para dentro. Mas quando ele consegue enxergar e se ver dentro, ainda usando a analogia do carro, ele vai assim, porra, cara, é isso aqui que eu quero. Aí, quando ele estiver dentro do carro, aí você vai ver, porra, quantas funcionalidades esse carro tem aqui, velho. Porra, tem isso aqui. Porra, velho, eu sabia que se chover, automaticamente o para-brisa já liga sozinho. Puta merda, eu sabia isso aqui, não. Porra, maçaneta, porra. Aí o cara vai e viaja. Porra, não, deixa eu ver o manual desse carro aqui, velho. Esse carro aqui só falta voar. Aí, sacou? E aí, o que acontece? Como eu te falei, o seu público, eu acho que se você tem um alvo perfeito, assim, não, eu só quero essa galera. Não me interessa mais ninguém, só me interessa essa. Mas se você tem interesse de puxar um pouquinho de gente, por que não? Um número de gente que, para esse nível que você quer, falta um pouquinho só, um start, eu acho que você vai ter que ajustar isso. Tem que, de alguma forma, fazer ele vislumbrar alguma coisa para atraí-lo. Porque senão, porra, isso aqui é super interessante, mas isso aqui está em outro nível. Ah, não, velho, isso aqui é super simples. Isso aqui você vai fazer assim, com estalar de dedos. Então, se você pegar alguma coisa assim, que chama a atenção dele, mostra que ele é capaz de fazer aquilo, você trouxe ele. E aí, para entrar nesse nível seu e nessa vibe, porra, ele já está dentro, velho. Ele conseguiu entrar ali. E aí, a partir dali, ele vai se embora. Eu entendo que ele vai decolar junto com você, ele vai comprar essa ideia. Entendeu? Ou não, a gente pode até comprar essa ideia geral e entrar no curso, como a gente já viu falar, pô, o cara comprou aqui, sei lá, ele se viu, mas ele comprou e ele está somente dentro dos 7% do 100%. Então, só 7% do 100% comprou, mas assim, ele vai se sentir atraído, ele vai entrar, ele vai se cobrar, todo dia vai dizer, porra, agora eu preciso chegar naquilo, e aí, aos poucos, você vai trazendo ele, não tem jeito. Então, eu acho que ainda falta esse pedacinho só, que é de você atrair aquela galera que vai se encaixar perfeitamente dentro disso e não sabe. E falta muito pouco. Eu acho que a única forma que tem é ele experimentar de alguma forma. Ele tem que experimentar. Isso acontece às vezes uma criança.
Pô, meu filho, isso aqui é uma delícia. Ah, não gosto disso não. Ah, você não já experimentou? Não experimentando, mas eu acho que a cara não gosta. Ou você dá pra você, isso aqui é bom, velho. Eu fiz um sanduíche aqui, aí falei pra minha esposa, você quer que eu bote umas azeitonas? Ela falou, você não quero não. Então tá bom, beleza. Aí eu fiz dela com azeitona e meu sem azeitona. E aí eu peguei um pedaço do meu e dei pra ela. Quando ela mordeu, foi uma delícia e tal, tal. Putz, eu também quero meu assim. E aí ele foi lá e colocou. Então assim, o experimentar é diferente, cara, não tem jeito. Quando você experimenta, você vai para um outro nível de vivência. Então é mais ou menos isso. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para você, se você vai conseguir alcançar isso, mas eu acho que essa pitadinha aí, esse puxãozinho aí que você vai ter que dar para a galera para ir cair para dentro. Aí vai, já foi. Então, enfim, esse é um segmento naturalista da ideia. Mas a gente já tem isso, cara. Se você observar as lives que eu faço semanalmente, as lives de acompanhamento com os alunos, é exatamente isso que eu estou fazendo. Só que nesse momento, entendo que são dois momentos diferentes, são dois públicos diferentes. O público que eu estou tentando atingir agora, nesse momento da venda, é o público que já está preparado para ele. Ainda assim, por isso que eu estou insistindo para que você leia a copy, eu não chego na copy e digo para o cara, você vai construir um foguete e vai para a Lua. Isso é uma construção. Eu vou pegando o cara do módulo mais básico, mostrando para ele, com isso aqui você vai aprender isso e isso, isso aqui você vai criar suas próprias funções. Então, eu vou mostrando para ele de uma maneira crescente onde ele pode atingir. Então, o primeiro passo eu consigo. Aí pronto, beleza. Eu mostro para ele que se ele conseguiu aquele primeiro passo, o segundo passo não é tão difícil assim. E aí ele vai crescendo. É aquela história. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Então, eu vou mostrando para ele, passo a passo, como que ele vai alcançar aquele resultado extraordinário. Só que eu não chego e já digo para ele, você vai alcançar o resultado extraordinário. Eu digo para ele, nesse momento você pode estar em dúvida de se esse curso vai servir, se vai te ajudar ou não. Então, eu vou te explicar como é que funciona lá dentro. Vamos lá ver. Então, módulo 1, isso. Módulo 2, aquilo. Só que nesse processo eu vou crescendo com ele e mostrando o que é que ele consegue fazer a partir de cada módulo. Quando chega no módulo 5, ele já resolveu todas as questões ali que provavelmente está na cabeça dele. Que é aquela coisa de criar a própria função dele, de o pessoal não bagunçar as rotinas dele, de criar uma funçãozinha ali que ele consiga fazer um cálculo mais complicado, de uma maneira mais simples. Então, fazer as coisas do dia a dia. Com isso, ele já vai conseguir fazer. Aí eu falo, isso aqui é o módulo 5, cara, ainda tem mais 7 para frente. Os 7 para frente, se você aplicar, porra, você vai explodir. Só que esses 5 aqui, você já está na frente de 80% da galera. Se interessa para você, se esse cara, porra, para mim eu só quero ficar aqui entre os 80, para mim tá bom. Não tem nenhum problema. Ele tem um passo a passo que vai chegar lá. Eu não pego o cara e coloco já dentro de um ultra avançado curso. Eu vou mostrando para ele construindo. Pronto, primeira coisa, eu vou ensinar para você o que é o ambiente de desenvolvimento que você vai utilizar. Quais são as ferramentas que você tem disponível? Qual a vantagem que isso traz para você? Isso aqui vai ajudar você, inclusive, a economizar tempo no momento de desenvolvimento. Porque você sabe o que está acontecendo, sabe como é que as coisas têm que se comportar. Então, se alguma coisa der errado, vai ficar muito mais fácil de você saber o que está errado. E aí você não vai desperdiçar seu tempo pesquisando na internet que nem maluco, como você fazia antes. Então, isso já é uma grande vantagem para o cara. Porra, já é muito bom saber entender o que eu estou fazendo. Porque muitas vezes o cara não entende o que ele está fazendo. Ele vai copiando um pedaço de um pedaço de outro, juntando aquele negócio ali, e no final saiu o que ele queria. Só que ele não sabe dizer como que aquela porra funciona ao certo. Ele sabe que se ele juntar um pedaço de um com um pedaço do outro, juntou lá e o negócio deu certo. Então o fato dele saber o que ele está fazendo já é incrível para ele. A partir dali, ele já consegue construir uma coisa em cima daquilo. E eu vou mostrando isso. Em cima disso aqui, você consegue construir isso. Isso aqui vai te permitir resolver esses problemas. Que são coisas simples, como tipo, fazer uma função específica lá para ele, ajudar um colega com uma planilha lá que ele está com dificuldade, criar um arquivinho que ele consiga distribuir as funções dele com os colegas de trabalho ali, para ele não precisar ficar criando a função toda hora de vários computadores, ou abrir aquela planilha específica para ter acesso àquela fórmula. Então são coisas simples que o cara consegue se visualizar fazendo. E ao longo da explicação dos módulos, eu vou aumentando a complexidade, mas sempre mostrando para ele que aquele ali é o passo natural
do módulo anterior. Então, é a base, eu te ensinei a base, agora em cima dessa base você vai construir mais isso. Entendi? Pronto, entendi. Agora em cima dessa base você constrói isso aqui. Em cima dessa base você constrói mais isso. Então, é como se fosse aquele joguinho de Lego. Não é uma coisa solta. Eu não chego lá e mostro pro cara o telhado da casa. Eu mostro desde a fundação até o telhado. Mas para isso o cara tem que ler a copy. E quem vai ler a copy é o cara que entende a importância disso. Num segundo momento, aí eu vou querer expandir um pouquinho mais esse público. Que agora eu tenho o cara que tem consciência do problema, tem consciência da solução, e que muitas vezes está até procurando a solução. Aí a gente entra na questão do nível de consciência do consumidor. Anteriormente a isso é o quê? É o cara que tem consciência do problema, que é o cara que eu vou atacar lá com os anúncios. Então eu vou fazer lá um vídeo perguntando pro cara, você tem esse problema, esse problema, esse problema? Tem, então tem uma solução aqui para você. Esse cara está consciente do problema. Aí eu trago ele para mim, explico para ele como resolver aquele problema e mostro para ele que existe uma maneira de fazer ainda mais do que aquilo, que aquilo ali é só a ponta do iceberg. E aí eu consigo trazer esse cara para mim também. Depois eu posso ir para o cara que não sabe que tem um problema. Aí eu vou começar a apontar para ele. Ele até vê lá os sintomas, tal, mas ele nem sabe que aquilo ali tem uma solução. Acontece isso com você, isso aqui, isso aqui, isso aqui? Porra, acontece isso comigo. Pois é, cara, saber que tem uma maneira de resolver isso, uma maneira até simples. Aí o cara desperta que existe uma solução para um problema que ele nem sabia que existia, que tinha. E aí eu vou conduzindo ele. Só que vai chegar no momento que eu vou conseguir alcançar, inclusive, o cara que nem sabe que tem um problema. Tá? Ele não consegue nem ver os efeitos. Por quê? Ele trabalha lá no dia a dia dele, trabalha manual e tal, ele gasta um tempo da porra fazendo aquilo, e ele nem sabe que tem Excel, ele nem sabe que tem uma maneira de fazer aquilo de uma forma mais rápida e tal. Ele tá totalmente inconsciente. E aí eu começo a conversar com esse cara. Pô, tal, e você sabia que existia isso? Pô, não sabia que existia não. Pois é, cara, isso aqui, ó. Isso aqui você consegue fazer X, Y, Z. Aí eu vou mostrando o cara de uma maneira muito sutil, muito simples, como que ele pode fazer uma pequena alteração na rotina dele, ter um ganho significativo. Então são níveis de consciência diferentes. Nesse momento, o que é que eu quero? Eu quero fazer uma venda mais rápido possível, imediata, para com o capital que eu vou conseguir a partir dessa venda, eu começar a atacar o público que tem outros níveis de consciência, que são mais inconscientes. Então são estratégias completamente diferentes. Inclusive, eu estou bolando uma maneira aqui de dividir a minha base de contatos por nível de consciência. Então, por exemplo, esse e-mail que eu mandei, já fazendo a oferta, explicando, eu estou mandando para todo mundo, porque nesse momento eu não tenho esse parâmetro. Mas a partir do momento que eu sei qual o nível de consciência que o cara tá, eu consigo mandar um e-mail só para aquela galera. Vou mandar um e-mail aqui com oferta só para o cara que já conhece o produto, que já está consciente da solução e que está procurando por ela. É uma comunicação. Eu vou mandar um e-mail para um cara que ele sabe que tem um problema, mas ele não está preocupado, não está procurando a solução ainda. É outra comunicação. Vou mandar um e-mail para o cara que não sabe que tem um problema. É outra comunicação. E assim sucessivamente. Então, qual o jogo que eu estou jogando agora? É de conversar com um cara que já sabe que tem um problema. Só que como eu não tenho essa divisão ainda na minha lista de contatos, eu estou tendo que mandar para todo mundo para descobrir quem são essas pessoas. E a partir do momento que eu descobrir, fica mais fácil. Se eu soubesse disso já previamente, eu ia mandar esse e-mail para 26 pessoas. Que são as pessoas que demonstraram interesse no que eu tenho para oferecer. E aí ficaria, a métrica ficaria muito mais ajustada. Porque eu estou conversando com um cara específico para aquele tipo de comunicação. Entende? Então, eu não vejo que... É porque a gente, na verdade, a gente não tem consciência disso. Só vim ter consciência quando eu li aquele livro lá que eu falei que eu fiquei o dia todo lendo o livro. Que existem vários níveis de consciência e várias maneiras de você se comunicar com esse público. A gente leva todo mundo por 1 quilo. Então, tipo assim, a comunicação que eu vou ter, por exemplo, com um cara que já é avançado em Excel, que já usa VBA, que já sabe criar suas próprias funções, aí eu vou chegar lá e vou dizer para ele, pô, velho, eu vou ensinar você tem esse problema, esse problema, esse problema, que ele não tem. Então, se eu chego, pô, tem esse problema aqui e tal, e eu vou ensinar você a resolver esse problema. Cara, pô, não tem esse problema. Esse cara tem outro problema, ele está num nível mais avançado de consciência. Então, o que vai atrair a atenção desse cara é outra coisa, é outra comunicação. Então, eu tenho que ir fazendo esse mapeamento de quais são as necessidades que o cara tem e o que é que chamaria a atenção dele, qual seria isso ideal. E a partir daí eu vou chamando. Ou seja, eu vou ter vários funis de venda
rodando simultaneamente. Na verdade, no final das contas, vai acabar virando um só. Porque qual é o jogo? É você mover o cara de um estado de menor consciência para um estado de maior consciência do seu produto e da sua solução. Então, só que eu posso já atacar o cara diretamente, o cara que tá no estágio mais próximo da compra, ou eu posso atrair o cara que está no estágio mais inconsciente. Só que quanto mais inconsciente, mais trabalho eu tenho. Mais eu preciso raciocinar, mais abstrato o negócio tem que ser. Porque imagina, o cara nem sabe que tem um problema. Aí eu chego lá e falo, velho, eu vou te levar para a Lua, vou ensinar você a fazer um foguete aqui com Excel e vou levar você para lá. Aí o cara vai dizer, maluquice é essa? Tá doido? Por quê? Porque ele não sabe nem que existe aquilo ali. Não faz o menor sentido eu fazer uma venda para ele naquele momento. Então, se eu converso com ele, explico para ele que existe um problema, que ele passa por aquele problema, e ele identifica, pô, realmente eu tenho esse problema, eu tenho essa situação aqui. Pronto, como é que a gente resolve esse pequeno problema? É o chamado das pequenas vitórias, né? Você vai conduzindo o cara a ter pequenas vitórias. Ó, vê esse e-book aqui, olha essa videoaula. Aí o cara vai lá, experimenta e fala, pô, massa, velho. Não sabia que dava para fazer isso, não. Agora eu quero mais. E aí você vai conduzindo ele para um estágio de cada vez maior consciência sobre o seu produto, sobre o seu serviço. E aí você vai mudando a comunicação ao longo do tempo. Eu acho que essa foi a grande descoberta que eu fiz essa semana, que eu passei 3 anos sem entender isso. Porque, por exemplo, quando, lá voltando para o exemplo do SPED fiscal, eu tenho um cara que não tem consciência de porra nenhuma. O cara sabe que não sabe nada sobre o SPED fiscal. Eu tenho que ter uma comunicação com esse cara. Eu tenho um cara que, não, eu já sou intermediário, já entendo os negócios aqui, já mando minhas declarações e tal. É outra comunicação. Não, sou avançado, velho, eu já conheço a porra toda, eu tô aqui só para pegar as novidades. É outra comunicação. Então eu não tinha isso na minha cabeça. Agora eu comecei a sacar. Então eu tenho que começar a dividir os meus públicos, né? E inclusive começar a limpar. Porque eu tenho muita gente que só quer se for de graça. Se for para pagar, não quero. Então eu tenho que começar a expurgar essa galera da minha lista. Como que eu faço isso? Muito simples, começando a vender. Então, o cara tá muito mercenário agora, o cara só quer saber de vender. Vou me picar. E é exatamente isso que a gente precisa. Expurgar essa galera da lista para atrair as pessoas que têm verdadeiro interesse em consumir. Porque não é só uma questão de que, o cara só quer ganhar meu dinheiro. É porque esse cara não estuda e tá lá só enchendo o saco e ocupando o espaço de alguém que quer alguma coisa. Porque se ele tivesse lá querendo tudo de graça, estudando com afinco, querendo aprender a coisa e aplicando, porra, massa. Mas nem isso o cara faz. Eu vejo aqui, quando eu vou ver as pessoas que se descadastraram da minha lista, o cara tem lá 10, 15, 20 e-mails que ele nem abriu. Eu acho que de tanto ele me ver mandando e-mail, lá chegou uma hora que encheu o saco, eu falei, vamos descadastrar dessa porra logo. Aí ele entra lá e se descadastra. Mas na verdade ele já estava morto na minha lista há muito tempo. Não estava fazendo nada ali dentro. Então é melhor que o cara se descadastre logo. Então, inclusive, essas ofertas diretas de venda, compre tal curso, não sei o que, vai fechar. É excelente, porque você já começa a se livrar do cara logo ali. Porque quando o cara começa a ver o título de e-mail, pô, esse cara tá querendo vender, ele já se descadastra. É melhor para ele, é melhor para você. Então, eu tô indo nessa vibe agora, nessa pegada. É um primeiro passo, né? Eu não tô fazendo da maneira ideal, da maneira que tem que ser, mas precisa ser feito de alguma forma. E só o fato de estar fazendo isso imperfeito do jeito que está saindo, ó, já me deu uma visão completamente diferente do que eu achava que era o meu público-alvo. Então agora eu tenho certeza de que eu não tenho meu público-alvo na minha base de dados. Sempre tem, né, alguém lá. Mas eu preciso que esse perfil seja predominante nela, para que eu consiga fazer as vendas. Então eu vou atrás disso. E aí, nesse processo, eu vou sentindo que, pô, se é isso, precisa ajustar para cá, precisa ajustar para lá, ou a quantidade de pessoas que tem esse perfil não é aquilo que eu imaginava, então eu vou precisar expandir um pouco mais. Aí eu já vou ter que... Não é só uma questão de direcionar o anúncio para uma pessoa diferente. É uma questão de pensar toda uma estratégia de comunicação para atrair aquele cara que está naquele nível de consciência sobre o seu produto ou serviço. Não é tão simples assim. Mas precisa ser feito de alguma forma. Então, qual é a maneira mais simples que eu tenho para começar? É atacando o cara que já está pronto. Então é isso que eu vou fazer. Uma vez que eu já consigo vender para o cara que já está pronto, eu validei a oferta, porque a oferta realmente é boa. Agora eu só preciso descer um pouquinho mais o nível para chegar no cara que já tem consciência do problema, mas que não está procurando a solução. Nesse momento eu estou atacando o cara que já sabe do problema e que está procurando a solução.
Próximo passo, atacar o cara que sabe do problema, mas não está preocupado com a solução ainda. Como é que eu faço isso? Mostrando para ele os benefícios que tem dele aplicar aquela solução. Você está um passo, velho. Foi o que você falou aí, você está um passo, está faltando um detalhezinho. Então, como que eu mostro para esse cara que ele está um passo de resolver um grande problema dele? Então, tem toda uma estratégia, toda uma linha de comunicação para o cara chegar nesse nível de consciência. E depois a gente vai descendo. O cara que nem sabe que tem um problema. Bom, ele não sabe que tem um problema, mas ele tem os sintomas. É aquela velha história, né? O cara está lá no hospital, vai no médico, faz os exames de sangue e o cara descobre que tem pressão alta. Ou descobre que tem um colesterol alto. Ele não sabia disso. Né? Mas ele sente os sintomas. O cara sente uma dor, sei lá, na nuca, se sente cansado, ofegante, de repente a perna dele começa a doer. Então ele sente os sintomas, mas não sabe que tem um problema. Então aí você vai atingir esse cara mexendo na ferida, tocando nos pontos de dor que ele tem. Aí ele vai entender, vai cair a ficha. Ah, massa, entendi, eu tenho realmente esse problema. Pô, agora que eu sei que eu tenho um problema, note como automaticamente, não precisa ser longo esse processo. No momento que o cara entende que ele tem aquela dor, que ele tem aquele problema, o próximo passo natural é saber qual a solução. Você já moveu o nível de consciência dele. Ele agora já está querendo entender sobre a solução. Ele não está procurando a solução do problema, mas ele já sabe que tem um problema, ele sabe que tem uma solução para o problema dele. Aí já é outro nível de comunicação. Até que você move ele para o ponto em que ele está procurando uma solução. E aí, nesse caso, como você pegou esse... E por isso que é massa você trabalhar esses perfis. Porque quando você pega um cara que está inconsciente e vai movendo ele, quando chega no ponto que ele está pronto para comprar, ou seja, que ele está procurando a solução, ele já achou que é você. Então ele simplesmente vai lá e compra. Não tem aquele processo de pesquisar, de saber. O cara, os mais desconfiados podem até fazer isso. Mas se é você que está educando ele, você está dando para ele todos os parâmetros necessários para ele fazer uma avaliação. E quais são os parâmetros que você vai passar para ele? Os parâmetros que o seu produto tem. Então, quando ele começar a procurar no mercado, ele vai ver que produto X, Y, Z não tem as características que o seu produto tem. Então, naturalmente, ele vai chegar até você e vai adquirir o seu produto, ao invés do produto do concorrente. Então, é um negócio que é um pouco complexo, mas que vale a pena. Né? É até divertido isso, porque você começa, é como se você conseguisse desenvolver o poder de entrar na cabeça daquele prospecto, saber o que ele está pensando. E se você parar para pensar, não é tão difícil assim. Porque o cara tem um problema, naturalmente ele vai querer uma solução. Então você precisa preparar um conteúdo chama agitar o problema. Falar e bagunça lá na cabeça do cara o problema, mostra para ele que aquilo é significativo. Pô, você pode morrer, velho, com esse problema. E o cara, porra, eu não quero morrer. Então como é que eu faço, então, para não morrer? Para não morrer, você vai precisar fazer algumas coisas. E você vai movendo ele naturalmente aí na sua esteira de venda. Tá? Então, basicamente foi isso. Achei a conversa hoje muito boa, muito produtiva. Me deu muita clareza sobre para quem eu estou vendendo nesse momento e para quem eu preciso vender. E a partir de agora é pegar isso, traçar esse perfil e encontrar esse cara na internet. A primeira eu vou fechar, né, esse processo de ciclo de venda aí, e terminando isso, eu vou começar agora a procurar esse cara na internet e encher a minha base desse perfil. Show de bola. É bem interessante. Também gostei bastante da coisa de hoje. A visão ampliada realmente faz um diferencial. E você precisa identificar com a sua experiência e com base na minha base de dados que eu tenho aqui, eu resolvi fazer o seguinte, até eu fazer uma enquete, né? E é legal, o Telegram também está ajudando bastante nisso, e a galera está quase toda hoje no Telegram. Tem alguns que estão no Zap, né? Mas uma boa parte dela hoje, eu tenho trazido ela para cá, né? Inclusive no processo seletivo mesmo. Eu entrei, tinha vários grupos que eu participava, que eu tinha e tal, entrei em todos os grupos, falei, ó, vem todo mundo para cá, quem quiser vir para o Telegram, por aqui, mostrei o que era o Telegram para ele, a importância do Telegram, e deixei a opção do Zap. Aí algum mulher até falou, ó, escolha um ou outro, não entre os dois. E aí, depois que eu fiz essa separação, e a galera que veio para o Telegram, foi o que eu fiz, eu criei um perfil, criei um canal,
E no canal, eu estou buscando a galera para vir para o canal. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou levando conteúdo para ela em todos os grupos que hoje já que tem no Telegram, no grupo único, porque eu já tenho um grupo só no Excel hoje, no Excel, no Zap hoje, certo? Dentre outros grupos que eu participo, assim, que eu de vez em quando levo, mas aí eu estou só trazendo um conteúdo mais denso, né? Na verdade, o material, por exemplo, planilhas, tá, que a galera gosta muito, eu estou jogando dentro do canal. E aí a galera vai lá e dá para medir isso daí. Bom, de qualquer sorte eu consigo o quê? Espalhar meu público aqui dentro de uma dimensão que eu consigo visualizar. Então, conversando com você, foi que me ocorreu. Eu falei, bom, veja bem, eu já tenho um público, não sei qual o nível desse público, um ou outro eu sei, mas não sei se todo. Não sei se todos estão aqui somente para buscar uma dúvida. Eu vejo às vezes assim, tipo, a galera entra no grupo, aí entra no grupo e já faz uma pergunta. Entrou, bom dia, não sei o que, tal, tem uma pergunta aqui, pá. Nunca mais você vê o cara depois, muitas vezes. É muito comum isso acontecer. Mas não sei, de repente o cara precisa ser melhor acompanhado. Bom, então o que me ocorreu? Já que eu tenho aí essa galera, eu vou trabalhar com o que eu tenho e vou fazer um processo de peneira, para eu ser mais objetivo naquilo que eu vou trabalhar. Então, eu estou com o intuito de lançar um curso do zero, preciso verificar qual é a galera que está nisso. Às vezes o cara precisa do zero, só que ele não sabe disso, eu vou conduzi-lo. E eu quero saber primeiro onde é que ele se enquadra, onde é que ele se sente dentro disso. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para eles é exatamente em qual nível de CMS ele se encaixa, onde é que ele se enxerga, né? Ele está no nível 0, no nível básico, intermediário ou avançado. Pronto. Voltando aqui, nossa conexão caiu. Bom, então você vai... É muito mais benéfico, né? A gente mapear quais são as coisas que o cara tem. Por exemplo, um cara que já está consciente do problema de que ele não sabe CMS e que ele precisa aprender sobre o assunto, que ele está procurando um curso. Esse é o nível de consciência. O cara que não sabe como é que faz o cálculo da substituição tributária do ICMS. E ele acha que ele já tem conhecimento básico, tem conhecimento intermediário. Outro, os caras não estão no conhecimento intermediário. Os caras estão no conhecimento básico. Ali, né, tipo, rastejando ainda. Então, com base na comunicação, na pergunta que você faz para o cara e na resposta que vem de lá, você consegue classificar ele. Por exemplo, manda um e-mail para a minha base perguntando, você tem problema XPTO? Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu fiz falando sobre isso. E aí, se o cara clicar naquele link, quer dizer que ele está naquele nível de consciência. Aí você vai lá e marca ele, ó, esse cara está no nível de consciência X. Então, a partir dali, todas as suas comunicações vão ser para a pessoa que está naquele nível de consciência. Você não vai chegar lá e vai passar para um cara como fazer o cálculo da substituição tributária com redução da base de cálculo, benefício fiscal, o caralho a 4, porque o cara não vai alcançar aquilo, ele não vai entender. Então, você vai passar para esse cara, por exemplo, qual o passo seguinte? Qual o passo seguinte? Pô, entender como funciona o mecanismo de substituição tributária. O que é a substituição tributária? Então, você passa um e-mail perguntando o que é substituição tributária. O cara que já sabe o que é, ele não vai nem abrir o e-mail. O cara que tem dúvida, ele vai abrir o e-mail, e o cara que realmente não sabe que porra é aquilo, ele vai clicar para ver o vídeo, vai clicar para ver o artigo, qualquer coisa. Então, essa é a maior prova de que ele está naquele nível de consciência. E a partir daí você sabe, opa, esse cara aqui está nesse nível de consciência. Então, para ele, eu só vou me comunicar de determinada forma. Só esse tipo de informação aqui. Aí depois que você passou aquelas informações que são daquele nível de consciência, e qual é a informação que você vai passar? É a informação que vai fazer ele saltar, vai passar para o nível de consciência seguinte. E como que você vai saber que ele passou para o nível de consciência seguinte? Você vai passar um outro e-mail perguntando uma questão que é do nível de consciência mais avançado. A partir daí o cara vai responder se ele vai abrir, se ele não vai abrir, se ele clicou, se não clicou. E aí sempre nesse processo você vai movendo ele, você vai reclassificando ele. Quando o cara chegar no nível de consciência, que é o que você quer, tipo, pronto para comprar o produto, aí você começa a mandar as comunicações diretas de venda. Tem um curso aqui, compre esse, tal, faça isso, tal.
Por quê? Porque agora ele está pronto para comprar. Ele já chegou num estágio de consciência do problema que ele tem e da solução que permite a você ser mais direto na sua comunicação. Inclusive já sabe quem você é. Então você não precisa passar, oi, Marcos da Amorim, da não sei o que aqui, tal, segue, tal, como. Não precisa mais disso. Ele já sabe quem é você, já está te acompanhando diariamente. Então, velho, tá aqui o link, compra aí que vai servir para você. Como ele já passou pelas outras etapas e já entende a importância e o significado daquilo, é só uma questão de saber se ele tem condições de arcar com o valor, se ele quer pagar o preço ou não. Beleza, show de bola. Na verdade, eu penso nessa mesma linha, mas a ideia de fazer essa classificação é para criar uma consciência natural nele mesmo. E aí, quando ele responder, e se ele se dispor a responder essas perguntas aqui para mim, eu até vou botar aqui do 0 ao básico, intermediário ao avançado. Você tinha pensado 0, básico, 0 eu estou ele vai dizer, não, não estou de 0. Mas às vezes ele está em nível 0 e não sabe. Então ele acha que talvez assim, sou nível básico, então eu vou botar nivelar 0 e básico em um nível só. Eu boto assim, ó, nenhum posso nível de conhecimento avançado. sobre espécie fiscal. Nenhum, básico, intermediário e avançado. Esses 4 níveis aí. 0 realmente é um peso mais. 0 realmente é um peso. 0 é pesado, né? É pesado, né? Aí você coloca nenhum. Nenhum é 0, né? Mas o cara não quer. Mas depois é diferente. Talvez porque a gente tenha costume aqui de falar em nenhum é meu rei, né? Nenhum é meu rei. Show de bola, show de bola. Massa. Já vou lançar essa aqui hoje, inclusive. Pronto. Vou botar aqui na minha tarefa de hoje. Então, vamos finalizar, né? Isso, sim. Show de bola. Já foi bastante. Então, pronto. Hoje foi massa, a gente aprendeu aí muita coisa interessante, né? Basicamente sobre como definir, como traçar o perfil do seu cliente ideal e o nível de consciência dele, né? Foi os pontos aí que nós debruçamos hoje. Então, beleza. Como sempre, muito bom, muito produtivo. Hoje foi uma live menos filosófica, né? Mais prática. Mas não deixou de ser muito boa também. Obrigado aí pela participação. E amanhã a gente se vê. Próximo encontro aí. E vamos descobrir o que é que vem, né? De hoje para amanhã aí de conteúdo de informação. Valeu, Zé. Show de bola. Valeu, Marcão. Até mais.